Nessa série de mini aulas, nós estamos vendo a ansiedade sobre a perspectiva da psicologia e entendemos um pouco que a ansiedade ela pode vir de várias causas diferentes, né? Causas essas relacionadas a perdas afetivas, por exemplo, ou a várias questões que ameaçam o nosso ego, que nos faz achar mecanismos de defesa para se defender daquela situação que me desequilibra. E assim nós fizemos a aula 1 falando dessas causas, a aula 2 falando desses mecanismos de defesa. E agora, na aula 3, eu quero acolher um pouquinho vocês, para dizer que tudo isso é natural. A nossa psique, ela tenta nos manter num estado de equilíbrio harmônico, dinâmico, um equilíbrio de vida, para que a gente possa estar realizando o nosso propósito aqui. Então, existem muitas formas da gente estar modulando a ansiedade. E primeiro, vale lembrar que existe a ansiedade que é natural, que é uma resposta biológica ao enfrentamento de alguma coisa que a vida me traz, e a ansiedade que é patológica, que se transforma em transtornos de ansiedade. E aí a gente tem vários transtornos de ansiedade relacionados, não é mesmo? Mas na aula de hoje, eu quero entrar num outro tema, que é a ansiedade do feminino. Pois é, você sabia que as mulheres sofrem de ansiedade numa proporção de 1 para 2? Ou seja, o dobro de homens? Pois é. E aí, eu estava lendo um artigo esses dias que me deixou um tanto indignada e eu vou trazer aqui para vocês. É um artigo que saiu na Cielo, falava de um jornal de psiquiatria, que o tema é transtornos de ansiedade em mulheres. O gênero influencia o tratamento? E aí o resumo diz: mulheres apresentam um risco significativamente maior comparado com os dos homens para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Além disso, diversos estudos sugerem maior gravidade de sintomas, maior cronicidade e maior prejuízo funcional dos transtornos de ansiedade entre as mulheres. Apesar disso, os motivos que levam a este aumento de risco do sexo feminino são ainda desconhecidos e precisam ser adequadamente investigados. Gente, eu fiquei espantada, né? Como hoje, né, numa época de IA, de um super desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, dessa humanidade, as pessoas ainda se questionam por que as mulheres sofrem tanto de ansiedade. Isso quando não acontece numa visão jamais machista de dizer que isso é mimimi ou de dizer que isso são os quadros de TPM, as oscilações hormonais específicas das mulheres e que isso não faz sentido, né? Hoje nós sabemos que a ansiedade relacionada à mulher está ligada a várias questões, né? Questões socioeconômicas, questões hormonais, questões de sobrecarga mental, né? Do fato das mulheres serem multitarefas e não terem pausas. Né? As pausas são essenciais para a psique e não parar, não pausar pode ser algo muito prejudicial e gerar muita ansiedade para qualquer ser humano, certo? Então, para além disso, nós temos a sensibilidade mais aflorada no feminino, nós temos a ciclicidade não respeitada, né, nesse contexto de uma sociedade patriarcal. Nós temos as crenças familiares e sociais que estão incutidas no nosso inconsciente e que nos dizem, né, diz para nós mulheres que devemos ser cuidadoras, que devemos estar sempre prestativas, sempre pensando no outro num primeiro lugar e depois em mim mesmo. Né? Então aí a gente fala de crenças que envolvem relacionamentos abusivos, que envolvem a mulher é a cuidadora, né, da sociedade. Então, além disso, as alterações hormonais e tudo isso num grande pacote faz com que a ansiedade feminina seja realmente um problema, não só para nós mulheres, mas para a nossa sociedade.